Boa noite, amados irmãos. Boa noite, queridos amigos, que também nos acompanham no nosso canal do YouTube, Estamos, pela misericórdia de Deus, começando mais uma escola do Evangelho, E a aula de hoje, ou a lição de hoje, ela tem como título, o processo da redenção. A verdade é a segunda lição de uma série de 3 lições. Aqui do nosso lado aqui tem um QR Code, E esse QR Code, se você colocar a câmera do seu celular nele, você vai ser direcionado para algo que nós criamos, que é uma ajuda é um contato para ajudar as pessoas. E se você precisar de oração, se você tiver alguém que está precisando de alguma ajuda, e você quiser nos indicar, se é você colocar a câmera do seu celular nesse QR Code ou passar também para a pessoa o nosso link, para que a pessoa possa entrar em contato conosco, E nós teremos assim o maior prazer de ajudá-lo, É a nossa rede de contatos, para ser melhor dizer, Vamos para a lição de hoje, A lição de hoje, como eu já falei, é a segunda, que fala da redenção do Senhor. A aula da semana passada, o irmão ele mostrou para nós que a salvação é algo assim totalmente dependente de Deus. Nós não temos nenhuma participação com respeito à salvação, porque eu digo que até o ato da gente crer é o Senhor que nos leva a crer nele. Não somos nós que decidimos, um dia eu decidi confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de minha vida. A verdade não é bem assim. É o Senhor que move todo tipo de situação para nos convencer da nossa condição. Ele nos ilumina e por meio da luz do Senhor a gente recebe o Senhor, a gente crê no Senhor e nós adquirimos a salvação de Deus pela muita misericórdia do Senhor. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, eu gosto desse versículo, porque esse versículo ele diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante porque esse versículo não fala assim, porque Deus amou as pessoas. Aqui fala que Deus amou ao mundo. Por que não Deus amou as pessoas? Isso é uma prova que de fato a salvação é algo de Deus para nós. Esse versículo fala que Deus amou o mundo porque as pessoas, na verdade, estão numa condição, no seu contexto geral, quando nós não temos o Senhor, por melhor que você se ache, certo? O ser humano, no seu contexto, ele está numa condição tão caída, mas tão caída, que não se consegue mais fazer separação entre as pessoas e o mundo. O mundo, o seu sistema, ele tem envolvido as pessoas. E ele tem tentado colocar para dentro das pessoas os seus conceitos, conceitos que vão totalmente de encontro à palavra. As mídias trabalham de uma maneira muito maciça para fazer esse trabalho. Então hoje as pessoas estão tão misturadas com o mundo, são tão um com o mundo, que quando Deus olha, Deus não consegue ver as pessoas, Deus consegue só ver o mundo. Mas ainda assim, Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, por amor a cada um de nós. E o próprio Evangelho de João também, no capítulo 1, versículo 12, ele diz o seguinte, João 1,12. Mas a todos quantos receberam, Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que é crer? Muitas pessoas falam assim, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, eu creio em Deus. Mas ao mesmo tempo que essas pessoas falam que acreditam em Deus, que creem em Deus, que têm fé em Deus,
elas também colocam a sua fé em muitas outras coisas. Então, na verdade, elas não creem no Senhor, elas têm uma crendice por Deus. Né? Porque assim como ela disse que crê em Deus, ela crê também na sua maneira de ser, nas suas coisas, em alguns detalhes, né? Não quero citar nomes, né, de maneira alguma, né? Mas assim, então a fé das pessoas está muito ligada a algo que elas possam apalpar. Crer num Deus invisível realmente é uma questão de fé. E quando o Senhor coloca essa fé dentro de nós, e essa fé ela só vem por meio da palavra, né? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando essa fé é colocada dentro de nós, por meio da palavra, nós recebemos o Senhor. Crer é receber. Então, crer não é uma questão de crendice. Quando você crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, todas as outras coisas perdem o sentido. Só Ele se torna realmente o seu Salvador. E assim, aí eu creio no Senhor, irmão Sandro, e agora? Né? Eu vou esperar um dia, né, que Deus dê muitos anos de vida a vocês, né? Mas eu vou esperar um dia morrer, ir para o céu e acabou e pronto. Na verdade, assim, no contexto geral, o povo cristão, eles pensam desse jeito. Eles pensam que, uma vez que eles já confessaram Jesus Cristo, né, e não cometem certos pecados, porque é interessante para a boa parte do povo cristão, o pecado é adulterar, o pecado é fazer coisas assim, grandes coisas erradas. Né? Para muitos filhos de Deus não é pecado, sabe, humilhar a esposa, não é pecado humilhar os filhos, não é pecado falar grosseiro com as pessoas, não é pecado se meter na vida dos outros, não é pecado querer viver uma vida de se dar bem às custas dos outros. Né? Ou então, são pessoas que têm dois viver. Tem um viver da semana, onde ele está totalmente, como eu já falei, misturado com o mundo, mas no final de semana ele bota o paletó, ele bota a gravata, ele bota a Bíblia debaixo do braço e ele vai para a igreja e lá ele é irmão fulano de tal. A vida cristã não se baseia nisso. A vida cristã se baseia em um viver. E uma vez que a gente recebeu o Senhor, vocês podem ter certeza. A gente entrou numa corrida e essa corrida, assim, ela tem muitos obstáculos mesmo. E um desses obstáculos é os pecados. Na aula da semana que vem, vocês vão ver com mais detalhes, né, com respeito aos pecados. Eu não vou entrar muito nesse ponto, não. Mas o que eu vou me deter é esse processo. Ou seja, essa redenção, ela não é algo que acontece do dia para a noite, não é um passe de mágica, não. É um processo. E todo processo requer um sacrifício. Todo processo requer que a gente se exponha a pagar um preço. Então, eu e você temos que ter essa disposição. E com respeito aos pecados, não é fácil a gente abrir mão de certas manias, não é fácil a gente abrir mão de fazer certas coisas que antes a gente fazia e a gente achava normal. Porque sempre que a gente peca, comete um pecado, a luz do Senhor ela vem sobre nós. Ela vem nos iluminar. O Senhor mostra a nossa condição. E a gente vai ver que quando essa luz chega até nós, a gente vai ter que ter uma reação a essa luz. Ou essa reação ela é positiva, ou ela é negativa. Eu costumo dizer que essa reação ela pode ser negativa quando ela é passiva. Você sabe que você está errado, você sabe que você está em pecado, mas você é passivo. Você simplesmente acha que não é nada, acha que é besteira, é religiosidade sua. Então você não tem nenhuma reação contra essa situação. Você cai no comodismo. Eu vejo assim como uma das piores condições que pode acontecer com um cristão. É quando ele é passivo a toda essa situação. Tem aquela situação que ele reage, né? Que ele fica impactado, eu pequei e tal, aí fica introspectivo, então eu não sirvo mais, eu não presto mais, eu não tenho jeito. Aí é outro lado do negativo dobrado, porque além de você estar na condição de pecado, você agora faz uma introspecção de que você não presta, que você não serve para o Senhor. Mas eu queria lhe dizer uma coisa, e não sou nem eu que digo, viu? É a Bíblia que diz, porque a gente acabou de ler João 3,16.
Veja, se o Senhor pegou seu único filho e ele levou esse único filho a morrer por amor a mim e a você, é porque Deus ele tem esperança em mim e tem esperança em você. Então, por mais que Satanás queira botar no seu ouvido que você não tem jeito, para você, assim como eu, assim como todos aqueles que o Senhor pagou esse preço, nós temos jeito. Então, Deus ele não vai investir errado. Vocês podem ter certeza disso. Então, os pecados, né, são coisas que, infelizmente, nos atrapalham muito. Mas, como eu falei, é um processo. Nós estamos nesse processo. Em Levítico, capítulo 16, né, a gente está aqui no livro, né, Levítico, capítulo 16, mostra para nós que antigamente era muito complicado tratar dos pecados. Não dá tempo da gente estar lendo aqui os versículos todos na Bíblia, certo? Mas o capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 28, vocês vão ver que o sacerdote, né, ou o sumo sacerdote, no caso Moisés, que era o único que podia entrar a hora que ele quisesse no Santo dos Santos, mas o sacerdote mesmo, no caso Arão, né, ele só podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. E nessa única vez que ele entrava, né, ele fazia propiciação, né, ele levava um animal, né, o animal era imolado, né, aquele animal, o sangue daquele animal era levado até o Santo dos Santos, onde ali havia a Arca da Aliança. Em cima da Arca da Aliança havia uma tampa. Essa tampa é chamada de propiciatório. Por que essa tampa era chamada de propiciatório? Porque naquele ambiente ali, naquela esfera, aquele sangue derramado lá fora e colocado agora sobre a tampa, ele era propício ao pecador. O pecador ele tinha trazido o animal, ele tinha colocado a mão sobre a cabeça do animal, se identificando ali, porque quem tinha que morrer era o pecador, mas nesse caso quem estava morrendo ali era o animal, provavelmente um cordeiro, uma pombinha, dependendo da condição financeira da pessoa. Então, o sangue daquele animal, quando era colocado em cima da tampa da Arca da Aliança, que é em cima, que era do propiciatório, era propício para aquele pecador, porque ele não era morto, quem era morto era o animal. E aquele animal ali era uma figura de Cristo. Quando João Batista viu o Senhor, João Batista falou assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. E é um ponto também interessante, porque lá no Antigo Testamento, aquele sangue derramado sobre a tampa do propiciatório, ele não tirava o pecado. Ele apenas cobria o pecado. Certo? Eu vou usar um exemplo aqui, certo? Vocês não entendam mal. É como se a gente tivesse um bocado de nota promissória, cada pecado uma nota promissória, cada pecado uma nota promissória, cada pecado uma nota promissória. E nós temos um monte de nota promissória. E um dia, né, Cristo veio e pagou todas essas notas promissórias, resgatou essas notas promissórias, né? Então nós ficamos livres de uma maneira definitiva daqueles pecados. Então, o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele não cobre os nossos pecados. Ele tira os nossos pecados. Constantemente eu escuto irmãos orando: Senhor, cobre-me, Senhor, com o teu sangue. Senhor, cobre-me com o teu sangue. Não, o sangue do Senhor não é para cobrir. O sangue do Senhor é para tirar os pecados. Certo? E Hebreus capítulo 9, né, se vocês estão nos acompanhando, quiser abrir, né, Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12, fala algo, mostra para nós de uma maneira mais clara ainda. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12, diz: quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, graças ao Senhor, né, essa redenção, ela veio completa por meio de Cristo. Ela agora é eterna. Não é mais como o Antigo Testamento. Todo ano tinha que haver esse sacrifício. E quando a gente abre em 1 João, capítulo 3, vamos abrir também aqui em 1 João, capítulo 3, né?
porque aqui em 1 João é interessante. Tem um ponto que eu queria também tocar com vocês, é que existe assim algumas linhas doutrinárias que diz, né, usando um versículo que tem aqui na Bíblia, e que a gente vai explicar esse versículo, né, que esse versículo ele é mal interpretado, que diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Só que quando a pessoa lê o versículo e fala assim, aquele que é nascido de Deus não peca, ele se refere à pessoa humana. Por exemplo, o Santo Diniz, né, um dia nasceu de Deus, então o Santo Diniz não peca. Só que se você crê nesse versículo, dentro desse contexto aí, então nós vamos ter problema com a Bíblia. Porque a própria epístola de João também mostra para nós que nós somos pecadores, filhinhos não pequeis, a gente vai ver agora, né? Mas eu queria ler primeiro 1 João 3,6. 1 João 3,6 diz assim, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Eu estou tocando nesse versículo 6 primeiro, certo? Porque aqui fala assim, todo aquele que permanece nele, ou seja, permanece em quem? Em Cristo. Ou seja, se nós estamos em Cristo, certo? Nós estamos na presença do Senhor, a luz do Senhor está sobre nós. Ele fala assim, não vive o quê? Pecando. Aqui não está dizendo que a gente não peca. Aqui está dizendo que a gente não tem um viver de pecado. Porque como eu acabei de falar, na hora que você trata mal sua esposa, ou você trata mal sua esposa, ou você trata mal seus filhos, ou você passa um sinal vermelho porque não tem câmera, né, para lhe filmar, para lhe multar, você está cometendo um pecado. Você está transgredindo a lei, então você está cometendo um pecado. A lei diz que se o sinal está vermelho, você não pode passar. Então, quer queira ou não, né? O que que restringe você? O que restringe você, o que restringe a mim, é a luz de Deus. O Senhor nos ilumina, então nós não vivemos em pecados. Mas quem de nós não peca? Todos nós pecamos. Quem de nós não se aborrece? Quem de nós às vezes não fala de uma maneira errada? Não se expressa de uma maneira errada? Mas qual é o caminho? O caminho é o quê? É buscar a presença do Senhor. Então esse versículo ele fala assim, não vive pecando. Né? E se você ler o versículo 1, ele fala assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, sempre que a gente comete um pecado, a gente vai de contra a lei. Mas, quando você chega no Evangelho, nessa mesma epístola, né? Primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 18, pronto, aí onde está o problema. Aqui. Não na palavra, certo? O problema está na nossa interpretação. Porque quando você chega aqui no capítulo 5 da epístola de João, de 1 João, versículo 18, olha o que ele diz. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Eu sempre falo para os irmãos o seguinte, leiam a Bíblia. Mas leiam a Bíblia, primeiramente, como fonte de suprimento. Não simplesmente como fonte de conhecimento. Porque quando você vai para a Bíblia só para adquirir conhecimento, você muitas vezes adquire conhecimento, mas só para discutir com as pessoas. E a Bíblia não é um livro que tem como foco o conhecimento. Não. A Bíblia é um livro que tem como foco suprir, salvar as pessoas. Vamos ler esse versículo devagar? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Essa é a nossa tradução aqui, certo? Mas eu quero usar também uma outra tradução. Eu vou usar a King James atualizada.
Porque é um outro problema também. É quando você usa uma tradução, só uma tradução, e você torna aquela tradução como lei. A Bíblia diz que é assim, calma, vamos... na tradução King James, certo? 1 João, capítulo 5, versículo 18. Ele diz assim, ó: ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Já vê aí como muda assim o sentido? Certo? Não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno possa tocar. Ó, vou repetir aqui essa frase. Ó. Antes, certo? Aquele que nasceu de Deus o protege. Quem nasceu de Deus? É você? Não. Aqui não somos nós. Aqui é quem? Quem nasceu de Deus aqui? Eu pergunto, é você? Não é. Aqui está se referindo à vida de Deus que está dentro de nós. Aqui está se referindo, certo, ao próprio Senhor, ao Espírito. Aqui está se referindo ao Espírito. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus é o Espírito. Aqui está se referindo ao Espírito. Por que ele está se referindo ao Espírito? E não a mim, não a você. Porque o texto continua: não é escravo do pecado. Porque o Espírito ele não é escravo do pecado. Nós nascemos do Espírito. Um dia a vida de Deus entrou em nós. 1 Coríntios 15:45 fala que o primeiro Adão era espírito vivificante. Mas o último Adão, que é o Senhor, ele se tornou o Espírito que dá a vida. Então, quando eu creio no Senhor, quando você creu, esse Espírito que dá a vida, ele entrou em nós. Então, nós nascemos do Espírito. Aí o contexto continua, não é escravo do pecado, antes... Aí, esse aquele aqui está com letra maiúscula, esse aqui está com letra maiúscula. Mostrando que é o Espírito, é esse aquele que nasceu de Deus, o protege. Quem protege aqui? É o Espírito. Então, o Espírito é quem é o que nasceu de Deus. Então, quem nos protege? É o Espírito. E fala assim, e não permite que o maligno o possa tocar. Então, se você ler o versículo com calma, e se você parar para meditar, você vai ver que aquele aqui, que nasceu de Deus não peca, não é a pessoa aqui, mas aqui está se referindo ao Espírito. E você quer ver um outro versículo bem rico? Mesmo Evangelho. Eu queria dar uma dica para vocês. Sempre que vocês puderem, assim, estiverem lendo um livro, como no caso, uma Epístola de João, procura ler também os Evangelhos de João. Porque você vai ver que muita coisa, né, ele fala no Evangelho uma coisa, e na Epístola é como se houvesse, como de fato aconteceu, um nível de crescimento. João fala nas suas epístolas num nível de crescimento maior. Então, ele fala de uma maneira assim, com mais detalhes. Quando você chega aqui em João, Evangelho de João, capítulo 3, veja, lá é a Epístola de João, certo? Capítulo 5, aqui é o Evangelho de João, capítulo 3. Olha o que é que o Senhor diz para Nicodemos. Capítulo 3, versículo 6. O que é que o Senhor diz? 3:6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quem é aquele que é nascido de Deus? Aquele que é nascido de Deus e não peca é o Espírito. Então, um dos caminhos para a gente não pecar é nós vivermos, é nós andarmos no Espírito. É por isso que aqui em 1 João, no capítulo 3, ele fala que se nós estamos na presença do Senhor, nós não vamos pecar. Por quê? Porque nós estamos no Espírito, e esse Espírito, que aqui em João 5, né, na Epístola de João, fala assim, é esse Espírito que nos guarda, que nos impede de pecar. Então, eu vou repetir o versículo, certo? 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ou em algumas traduções fala assim, não peca.
Quem é aquele que é nascido de Deus? É o Espírito. Certo? Não pega. Antes, aquele, de novo, né? A letra maiúscula, certo? Porque é interessante que aquele aqui, a princípio, é o espírito humano. Certo? É o espírito humano mesclado com o Espírito de Deus. Né? Aquele que é nascido de Deus, o guarda. E o maligno não lhe toca. Então, assim, eu espero que vocês tenham tirado assim, alguma dúvida, mas se tiver alguma dúvida, ainda pode, né? Segunda-feira que vem a gente vai tirar as dúvidas de quem quiser. Né? E abrindo aqui em Romanos 8, o tempo está voando, né? Infelizmente o tempo não nos ajuda muito. Fala assim, versículo Romanos 8,6 diz o seguinte, ó, Romanos 8,6, eu vou usar aqui o celular, eu não gosto muito de usar, não, eu gosto de usar aqui a minha Bíbliazinha de papel mesmo, mas só para ganhar um tempinho, Romanos 8,6, ele diz o seguinte, certo? Eu estou lendo na versão King James, certo? Romanos 8,6. Fala assim, os que vivem na carne não pode agradar a Deus. Ou seja, se você vive inclinando a sua mente para a carne, você só vai ter o quê? Você só vai ter morte. A nossa mente precisa ser colocada onde? No Espírito. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4, fala assim, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo. Tem algumas versões que falam assim, o seu vaso. Porque na verdade nós somos vasos para o Senhor. Certo? Interessante que o Senhor falou para Paulo, né? Falou para Ananias. Eu vou mostrar para ele que ele é um vaso, né? E o quanto ele importa sofrer por causa do meu nome. Então nós somos vasos, né? Podemos ser vaso de honra, ou vaso de desonra, ou vaso de ira. Pela misericórdia de Deus, né? Recebemos a vida de Deus, então somos vasos de honra para o Senhor. Que a gente não se torne vaso assim, vaso de desonra, né? Que a gente pode se tornar vaso de desonra, caso a gente não permita, né, que o Senhor trabalhe em nós. Então, o Tessalonicenses fala assim, que cada um saiba possuir o seu próprio corpo. Isso é algo que determina também a nossa condição, se a gente vai estar pecando ou se a gente não vai estar pecando. Então, como eu falei, nós estamos numa corrida, certo? E nessa corrida a gente precisa ir se permitindo ser ajudado, se permitindo ser trabalhado. E quando a gente chega aqui, né, na primeira epístola de João, capítulo 2, 1 João, vamos voltar aqui para 1 João, capítulo 2, versículo 1, olha só o que ele diz assim, eu vou usar a nossa versão atualizada, certo? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu quero tocar nessa palavra aqui, advogado. Essa palavra advogado, se você trouxer para o grego, né, você vai ver que existe um nome chamado paracletos. Para significa junto, né, ao lado. Né? Para significa ao lado, ter alguém ao lado, certo? E cleto significa auxiliador. Ou seja, ao lado de Deus, nós temos um advogado. Nós temos alguém que está ali, certo, nos ajudando, nos auxiliando. E quem é esse advogado? Esse advogado é uma pessoa chamada Cristo Jesus. Por que Cristo Jesus ou não simplesmente Jesus? Pode ser simplesmente Jesus, não tem nenhum problema não. Certo? Como Cristo, ele é aquele que foi comissionado a trazer a salvação para nós. Como Jesus, ele é o Deus que se fez homem, que conhece a nossa condição, sabe a nossa condição. Então ele pode sim se sentir, ele pode se compadecer de nós. Então aqui fala que nós temos esse advogado perto de nós. E nós temos uma mania. Essa mania não começou comigo, nem começou com você não, certo? Essa mania começou lá com Adão. Quando Adão desobedeceu ao Senhor, e na viração do dia, o Senhor foi entrando ali, né? Foi chegando no jardim do Éden, Adão viu as pisadas do Senhor. Então foi o que ele fez com Eva, se escondeu. Aí o Senhor, Adão, você está, Adão, e Adão estava escondido. Aí é como se Adão botasse a cabeça assim fora, falasse assim, Senhor, olha eu aqui. O que está fazendo aí, Adão, escondido atrás das árvores? Não, é porque eu ouvi a sua voz, e vendo que estava nu, tive medo e me escondi.
Mas quem te fez saber que tu estava no Adão? Não, porque a mulher só me deu. Aí me fez comer da árvore que não era para comer, e eu estou vendo que estou nu. Aí quando a mulher, não, o problema não foi comigo, o problema foi com a serpente, que a serpente me enganou e tal. Na verdade, deixa eu corrigir aqui. Adão disse assim, porque a mulher que tu me deste, ele nem colocou a culpa na mulher, para ser sincero, ele colocou a culpa em Deus. Veja, a mulher que tu me deste, foi tu que me deste essa mulher. Às vezes os varões, né, brincando, fazem essa brincadeira, né, isso não é brincadeira, certo? Porque a mulher que Deus me deu, né, como se Deus estivesse errado, né? Deus não erra. Né? Então, assim, essa mania de se justificar, de querer se defender, não começou comigo, nem começou com você, pode ter certeza disso. Começou lá no princípio, lá em Gênesis. Só que nós temos uma dificuldade aí. Sempre que a gente, né, eu creio que vocês leram a lição, né, e a lição deixa muito claro para nós, sempre que a gente tenta se defender, tenta se justificar, o que é que acontece? Nós tomamos o lugar do advogado. Quem é esse advogado? Eu já falei, é Jesus Cristo. Né? Cristo Jesus, é o Senhor. Ele é nosso advogado. Então, sempre que eu vou diante do Senhor, me justificando, não, Senhor, porque a carne é fraca, não, Senhor, porque o Senhor sabe, né? Não, Senhor, você sabe que a condição não permitiu. Eu me lembrei também agora de outro exemplo. Sabe de quem? De Saul. Saul não era para ter feito aquele holocausto lá. Aí foi que ele fez assim, não, porque o povo, ele botou a culpa no povo. Porque o povo estava querendo me matar, na verdade. Então eu tive medo do povo, então eu ofereci o sacrifício, né, o holocausto. Né? Quando Samuel chegou, agora definitivamente Deus desistiu de você. Então veja, essa mania de se justificar não é de agora. Só que sempre que a gente se justifica, a gente toma o lugar de quem? O lugar do nosso advogado, que é o Senhor. E quando a gente se justifica e a gente faz isso, não tem o que o Senhor fazer. Mas então, irmãos, o que é que a gente faz? A gente precisa perceber que a gente só tem que fazer duas coisas ao ser iluminado. A primeira coisa que a gente precisa fazer é se arrepender. Isso sim, eu me arrependo e eu confesso o meu pecado. Senhor, eu errei. Somente, Senhor, eu errei. Me lava com o teu sangue, Senhor. Pronto. Não justifica. Por quê? Porque na hora que você fala isso, Senhor, eu errei, porque você reconhece o seu erro, você se arrepende do seu erro, aí que Deus tenta assim dizer assim, não, eu não vou perdoar você. Aí o nosso advogado que está do lado aponta para o sangue. Mostra para Deus o sangue. Aí quando Deus vê o sangue, que é o sangue de Cristo, como a gente acabou de ler aqui, que esse sangue, ele tira os pecados. Né? Então Deus, agora ele tem que nos perdoar. Então por que Deus nos perdoa? Deus nos perdoa não é porque a minha ou a sua justificativa tem lógica, ou porque está respaldado em alguma coisa, não. Não existe justificativa para os pecados. Deus nos perdoa porque existe uma base. A base é o sangue de Cristo. Esse sangue, ele nos purifica de todo pecado. E é interessante que assim como Cristo, eu lembrei também aqui, né? Nós temos um outro também, né, que é o nosso advogado. Que é quem? O Consolador. Né? O Senhor falou que não vos deixarei órfãos. Né? Enviarei quem? O Consolador. Evangelho de João 14, né, versículo 16. Esse Espírito Santo, ele também é o nosso advogado. Então, assim, esse Senhor, ele se tornou a nossa propiciação. Ele agora, ele é propício para nós. Quando a gente abre aqui em 1 João, 1 João capítulo 2, versículo 2, fala assim, ó, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Já pensou? Agora não é mais o sangue daquele bode, daquele carneiro, daquela rolinha, não. Daquele touro, não. Agora é o sangue de Cristo. Esse sangue, de fato, assim, ele nos purifica. Então o que a gente precisa é fazer o quê?
é confessar os nossos pecados. Por isso, quando a gente chega aqui em 1 João capítulo 1, versículo 7, ele fala assim: se porém andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o versículo 9 ele fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quando você chega no capítulo 2, né, ele fala: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja, é Jesus, o Deus homem, que conhece as minhas fraquezas, as suas fraquezas. Ele é o Cristo, aquele que foi ungido, aquele que veio para nos salvar, certo? E ele é o justo, porque ele é o único justo diante de Deus. Não há nenhum homem justo. Só existe um justo, que é Jesus Cristo. Por que ele é o único justo? Porque ele foi o único homem que viveu sem pecado. Desde o seu nascimento. Nós somos frutos do pecado. Mas Jesus não, ele é fruto do Espírito Santo. Então, ele é o justo. E graças ao Senhor por isso, irmãos. Sabe? Graças ao Senhor. Portanto, irmãos, assim, estamos nesse processo, sabe, de redenção. E a cada dia que a gente permite que o Senhor vai trabalhando em nós, esse processo de redenção, ele vai acontecendo. Isso é um processo até a volta do Senhor, irmãos. Ou nós dormimos no Senhor. Certo? Hebreus 9,14 fala assim, ó, muito mais, Hebreus 9,14, olha aqui o versículo 3. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Né? Veja, nesse processo, um dos pontos também que é afetado em nós é a nossa consciência. Por isso que eu falei, quando a gente peca, nós somos iluminados, a nossa consciência é iluminada, então assim, a gente precisa ter uma reação. Qual é a reação? Não é entrar em introspecção, como eu falei, mas é o quê? Se arrepender e confessar o pecado diante do Senhor. Não é se justificar, né? Porque nós não conseguimos justificar. O único que é justo, que consegue nos justificar é quem? É o Senhor. E é necessário, irmão, só para a gente terminar aqui, nós precisamos de fato confessar os nossos pecados. Eu quero ler esse versículo aqui, que é Salmos, certo? Salmos 32, versículo 3 a 5. Esse versículo aqui, irmão, ele é fundamental, porque eu já ouvi algumas pessoas falando assim, não, mas não precisa não, porque isso é uma besteira, não é nada demais. Sabe o que acontece quando você não confessa o pecado? Você vai acumulando sobre você um peso muito grande. E o pecado, ele é sujeira, é imundícia. E o pecado, ele faz separação entre nós e o Senhor, porque o Senhor é santo, certo? E no Salmos 32, versículo 3, assim, fala assim, ó, enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja, o pecado, ele faz separação entre nós e o Senhor. Portanto, amados, sabe, sempre que a gente estiver numa condição de pecado, vamos nos arrepender, vamos permitir o Senhor estar trabalhando em nós. Amém? Lembre-se que nós estamos num processo, certo? É um processo de redenção, até a nossa glorificação, quando nós estaremos definitivamente com o Senhor. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero só fazer uma pequena oração para a gente encerrar aqui. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma aula. Que o Senhor continue nos iluminando, o Senhor continue falando ao nosso coração. O Senhor continue, Senhor, sendo propício, Senhor, a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que o Senhor ilumine e abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo nessa hora, nos ouvindo também. Em nome de Jesus.
Amém. Aleluia.